Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Meu nome é Bruno Ferreira da Cruz e aqui nosso objetivo é trazer mensagens que visam seu bem-estar e seu despertar espiritual. Esse é o nosso vídeo número 79 e peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal e conto também com sua inscrição. Ativem todas as notificações para não perderem nenhum vídeo. No vídeo de hoje vamos aproveitar o interesse pela obra espírita Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, e conhecer um pouco mais sobre essa cidade espiritual, que fica localizada acima da cidade do Rio de Janeiro, entre Campos e Itaperuna. Inclusive assistir ao filme Nosso Lar 2 foi muito legal, assistindo a estreia gostei muito, mensagens muito inspiradoras, apesar de não ter aí a mesma glória do primeiro, foi ótimo e muito bem feito. Espero que venham muito mais obras como essa. E vocês aí, o que acharam do filme? Bom, no penúltimo vídeo falei das batalhas que ocorrem no plano espiritual, mais especificamente no umbral e como é a atuação dos espíritos que trabalham para a luz. E mencionei brevemente a função daquela grande muralha que aparece no início do primeiro filme de Nosso Lar. Assistam a esse vídeo, recomendado no card acima, para entender como e por que existem guerras no plano espiritual. No vídeo de hoje, que é a continuação daquele, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre o tema e por que aí dessa defesa, desse muro que envolve as cidades espirituais. Vamos aos muros de Nosso Lar. Vamos descobrir por que existe uma muralha, para que serve e qual a sua importância. Bem, para compreender essa particularidade da arquitetura de Nosso Lar, precisamos remontar a história, atentar para os fatos que regem a formação das cidades espirituais, colônias de transição que servem para o trabalho e aprendizado de espíritos ainda condicionados aos hábitos do mundo. Ou seja, Nosso Lar ainda não é uma colônia espiritual onde predomina espíritos elevados. Consta no livro, que tenho uma cópia em minhas mãos, que a cidade foi criada no século XVI por portugueses que desencarnaram no Brasil. Aquela região era habitada pelos espíritos dos índios que o povoavam com suas tabas em meio à floresta. Os portugueses estabeleceram seus edifícios com trabalho perseverante e solidariedade. No início, as moradias eram muito ligadas ao mundo físico. Segundo o relato de André Luiz, a cidade espiritual está localizada na ionosfera terrestre, acima do umbral, mas em terras contíguas a ele, tendo diversos caminhos em meio a florestas que conduzem os socorristas àqueles ambientes de sofrimento. Essa cidade espiritual estaria ainda abaixo das regiões superiores, e na época em que o livro foi psicografado, contava com cerca de 1 milhão de espíritos. Como disse, Nosso Lar é um local de transição. No passado, nos primórdios dessa cidade astral, ninguém suportava a ausência de notícias dos parentes, conta André Luiz. Boatos disseminavam a aflição e calamidades. A cidade era mais um departamento do umbral que propriamente zona de refazimento e instrução. E por volta de 1650, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. Daí, com o passar dos séculos, a nossa sociedade materialista criou instituições egoístas. Escravidão e mordomias marcaram a história nessa época. Indivíduos que aqui na matéria exigiam regalias e vantagens, viviam dores e remorsos no outro lado da vida, e aos poucos, milhões e milhões de almas sofredoras construíram fluidicamente com suas mentes as densas paragens do umbral. Por volta de 1850, almejando novas metas de estudo e superação do apego como disciplina da colônia, o governador propôs o fim de alguns abusos. Num processo longo de conscientização, alguns rebeldes promoveram manifestações. Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de Nosso Lar, dando ensejo a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral, que tentaram invadir a cidade, aproveitando brechas nos serviços de regeneração, onde grande número de colaboradores entretinham certo intercâmbio clandestino
em virtude dos vícios de alimentação. Foi então que o governador determinou medidas firmes, proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores e, pela primeira vez em sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para a emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Claro que os espíritos não podem matar uns aos outros, afinal já estão mortos. No entanto, vimos que eles podem imobilizar-se temporariamente com aparatos mentais e subjugação através da indução mental. Isso foi mostrado em Nosso Lar 2 em algumas ocasiões. Na colônia, houve resistência resoluta dos assédios dos espíritos das regiões umbralinas, inclusive com a construção da muralha, pois Nosso Lar está no mesmo plano que o umbral, e os altos muros cobertos de trepadeiras floridas fazem parte da arquitetura da colônia de transição para esferas mais elevadas. Amigos e amigas, o Nosso Lar não é uma ficção, mas o relato autobiográfico de André Luiz após a morte, trazido pela psicografia de Chico Xavier. Vamos ver o que Chico Xavier disse quando foi perguntado aí sobre o assunto. Vamos ver. Como médium, o senhor pode atestar a existência de cidades como essa, fora do plano terrestre? Eu não posso transferir a minha certeza àqueles que me ouvem, mas posso dizer que em 1943, quando o espírito de André Luiz começou a escrever por nosso intermédio, eu senti grande estranheza no que ele ditava e escrevia. Então, certa noite, tomadas as providências necessárias, segundo a orientação de Emmanuel, o próprio Emmanuel e André Luiz me levaram a determinada parte, a determinado bairro da cidade de Nosso Lar. Posso dizer que eu fui em desdobramento espiritual na chamada zona hospitalar da cidade. De modo que foi para mim uma excursão espiritual inesquecível, como se eu desfrutasse os favores de um espírito liberto. Mas eu preciso explicar aos telespectadores amigos que eu fui em função de serviço, naturalmente assim como um animal, no tempo em que não tínhamos automóvel, locomotiva ou avião, um animal que servia a professores para determinados tipos de viagem, de modo que vi muita coisa maravilhosa, sem compreender tudo, ou entendendo muito pouco, porque eu fui em função de serviço, mas não por mérito. Bacana, não? Bem, no livro há um relato incrível sobre um momento que chega um espírito vampiro tentando enganar os guardas da cidade. Na ocasião, André Luiz e a enfermeira Narcisa e o chefe da guarda, o irmão Paulo, se defrontam com uma figura no qual o livro relata como sendo feminina e de aparência horrenda. Ela pede socorro e quase consegue enganar a enfermeira, mas a experiência do irmão Paulo falou mais alto. Eles notaram esferas negras ao redor da miserável. Era um espírito vampiro que em vida foi uma profissional da ginecologia e, a pretexto de aliviar consciências alheias, cometia crimes contra os recém-nascidos. Quando confrontada pelo guardião sobre esses crimes, ela revela a verdadeira face. O vigilante-chefe aproximou-se, então, da pedinte e perguntou: "Que deseja a irmã do nosso concurso fraterno?" "Socorro, socorro, socorro", respondeu lacrimosa. "Mas, minha amiga", ponderou acertadamente, "é preciso sabermos aceitar o sofrimento retificador. Por que razão tantas vezes cortou a vida a entezinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus?" Ouvindo-o inquieta, ela exibiu terrível cara tonha de ódio e bradou: "Quem me atribuiu essa infâmia? Minha consciência está tranquila, canalha. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa e crente boa e pura. Não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos.
creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Quando abrir sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então volte aqui. Irada, respondeu a interlocutora. Demônio, feiticeiro, sagaz de Satã, não voltarei jamais. Estou esperando o céu que me prometeram e que espero encontrar. Assumindo atitude ainda mais firme, falou o vigilante-chefe com autoridade. Faça então o favor de retirar-se. Não temos aqui o céu que deseja. Estamos numa casa de trabalho, onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se junto de servidores de boa vontade. A mendiga objetou atrevidamente. Não lhe pedi remédio, nem serviço. Estou procurando o paraíso que fiz por merecer, praticando boas obras. E, endereçando-nos dardejante olhar de extrema cólera, perdeu o aspecto de enferma ambulante, retirando-se a passo firme, como quem permanece absolutamente senhor de si. Acompanhou-a o irmão Paulo com um olhar durante longos minutos e, voltando-se para nós, acrescentou: observar um vampiro? Exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou um inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. É imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida pela bondade divina, mas por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, não lhe poderia abrir nossas portas. Bom, como vocês podem ver, essa muralha são barreiras vibracionais que desempenham um papel crucial na organização espiritual da colônia, com o propósito principal de estabelecer limites vibratórios, criando zonas diferenciadas para espíritos em diferentes estágios evolutivos. Para passar pela muralha é necessário que estejam prontos. O próprio André Luiz não teve permissão de adentrar na cidade antes da depuração no umbral. Claro, pois se qualquer espírito fosse admitido na cidade, iria atrapalhar o processo de aprendizado e crescimento espiritual dos outros. Sendo assim, nosso lar nos ensina que o desenvolvimento espiritual é um processo gradual. Os muros são como degraus que cada espírito sobe à medida que progride em sabedoria e amor, evitando assim choques vibratórios que prejudiquem a coletividade. Transgredir esses limites vibratórios pode ter consequências, pois espíritos que tentam acessar áreas além de seu estágio evolutivo podem sofrer desconfortos e desequilíbrios. Os muros, portanto, garantem uma ordem espiritual justa. Ao refletir sobre os muros em nosso lar, podemos questionar como isso se aplica às nossas vidas. Será que também enfrentamos limites vibratórios em nossa jornada terrena? Muitos de nós não nos sentimos bem em determinados lugares, não é mesmo? Deixem aí suas reflexões nos comentários. A meu ver, os muros em nosso lar são muito mais do que simples barreiras. São instrumentos de amor e sabedoria, guiando o desenvolvimento espiritual de cada um. É preciso merecimento e arrependimento para adentrar aquelas regiões de aprendizado. Isso foi muito bem mostrado em Nosso Lar 2, Os Mensageiros. E agora, para quem ainda não leu Nosso Lar e Os Mensageiros, essa é a hora. Vou deixar aí o link para a Amazon, para a edição especial box com os 2 livros. E vai junto um pôster do filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, link fixado nos comentários. Para quem quiser ler só o Nosso Lar 1, também deixarei o link aí para que vocês adquiram. E quem quiser contribuir com o canal poderá tornar-se membro. O meu muito obrigado aí a todos os amigos e colaboradores do canal. E vocês aí, o que acharam disso tudo? Compartilhe conosco, deixe aí seus comentários, fale sobre o filme Nosso Lar 2, quem assistiu. Dê o like se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever para mais conteúdos aqui do nosso canal. Temos outros vídeos nos cards ao lado, tem tudo a ver com o tema. Espero vocês na próxima conversa. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!